Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar de São Paulo e Palmeiras, Campeonato Paulista. O Tricolor apresenta novidades e vira o jogo com um a menos. Já o Verdão sofre, mas escapa com um golaço e as duas equipes vão se enfrentar no fim de semana. Vai ter clássico, choque e rei. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! São Paulo e Palmeiras conquistaram suas primeiras vitórias no campeonato, na segunda rodada do Campeonato Paulista, depois de dois empates em 0 a 0, tanto o São Paulo contra o Ituano no Morumbi, quanto o Palmeiras diante do São Bento no Allianz Parque. O tricolor paulista foi até Araraquara jogar contra a equipe da Ferroviária e saiu perdendo. Saiu perdendo com um gol de Heitor, lateral direito, ex-internacional, numa bola que acaba respingando da defesa, da marcação. Ele acerta um petardo de fora da área, sem chances para o goleiro Rafael. Vale dizer que até esse momento e durante boa parte do primeiro tempo, o jogo estava com uma condição muito prejudicada, porque a chuva proporcionou muitas poças d'água no gramado e a bola simplesmente não rolava. E isso prejudicou muito o São Paulo, por quê? Porque o São Paulo pretendia, assim, o Rogério Ceni, uma escalação, um esquema tático de muito mais controle de bola, que não conseguiu acontecer. Então o São Paulo demorou para entrar no jogo, a Ferroviária foi muito mais intensa no começo da partida e obrigou, inclusive, o São Paulo a ter que se defender. Mas queria falar também das novidades já na escalação. A sensação que eu tenho é que o David, que foi anunciado nessa quinta-feira, foi inscrito e regularizado no bid da CBF nesta quinta-feira. A sensação que eu tenho é que ele desembarcou no aeroporto, já tinha um funcionário do São Paulo dando o uniforme do jogo. Vai que você vai entrar. Porque o Rogério Ceni, vocês sabem, pediu desesperadamente esse jogador. Não foi um cara com as características do David, também foi, se não pudesse contratar ele, mas foi expressamente o David, que está lá no Inter, que não fez uma boa temporada no Inter, mas que, segundo o Rogério, é um velocista, é o cara que ele precisava para mudar jogo, é o cara da transição rápida e tudo mais. Ele mantém o modelo de um 4-2-4, mas com algumas alterações. Primeiro, o David entra no jogo, entra no time, no lugar do Pedrinho. Pedrinho fica no banco e entra no segundo tempo, e entra bem, inclusive, vou falar sobre ele. Ele começa com o David, o Luciano na mesma posição, atrás dos atacantes, como praticamente um meia ou um cara que volta para construir. O Wellington Rato na direita, Caleri lá na frente, dupla de volantes, o Pablo Maia e o Mendes, também fazendo sua estreia. Bom jogo do Mendes, baita jogo do Mendes, vai ser titular o equatoriano desse time do São Paulo. E a defesa, preservando o Arboleda, Ferraresi e o Alan Franco, também fazendo sua estreia. Gostei especialmente do Ferraresi, o Alan Franco ainda se soltando. Na direita o Igor Vinícius, que fez um bom jogo também, e o Wellington na esquerda. Esse foi o time do São Paulo, que teve algumas alterações, eu até anotei todas as trocas aqui feitas pelo Rogério Ceni, porque elas foram importantes para a vitória tricolor, que acontece no segundo tempo, depois que o gramado seca um pouco mais, São Paulo consegue rodar um pouco mais a bola e preciso destacar, o Luciano, que é uma insistência do Rogério nessa nova função, que não foi bem no Morumbi no primeiro jogo contra o Ituano, saiu vaiado inclusive, já conseguiu se soltar mais nessa nova função. Acho que ele fez um bom jogo, um jogo de participação, um jogo de envolvimento, um jogo de troca de passes, de tentar pifar companheiros. Gostei. Talvez ainda não esteja no ápice, não esteja pronto para desempenhar o papel, mas já começou a aparecer um pouco do que pode vir pela frente. E deu para entender um pouquinho do porquê essa ideia do Rogério. Foi a sensação que eu fiquei, não sei vocês, em relação ao Luciano. Já falei sobre o Mendes, Que motorzinho, ele vinha inclusive, o Pablo Maia teoricamente primeiro volante, Mendes o segundo, mas ele vinha inclusive para buscar o jogo na construção, partindo de primeira, tentando passes enfiados, além de funcionar na marcação também, corre o campo inteiro, gostei. O Wellington Rato, de novo participativo, às vezes falta um pouco de acabamento e esse é um problema de todo o time do São Paulo, mas gostei também de novo do jogo do Rato. O David fez um gol de empate. E aí vejam só, O David não conseguiu ser o velocista que o Rogério tanto queria, porque o gramado realmente não ajudou. E aí ele fez um gol de centroavante. Numa jogada em que parecia que o Igor Vinícius estaria em impedimento, mas não estava. Ele quase deixa a bola escapar na linha de fundo, mas não deixa. Cruza no limite e o David de cabeça acaba empurrando para o
fundo da rede não, né? Porque ela só cruza a linha, o goleiro acaba tirando, mas o suficiente para fazer o gol de empate. Ali o São Paulo volta para o jogo. Aí o Rogério faz mais algumas trocas. Por quê? Porque também enfrentou mais um problema. O Pablo Maia dá uma chegada muito forte, perna erguida e tudo mais, recebe um segundo amarelo, está expulso, não joga o clássico contra o Palmeiras, o choque rei do Allianz Parque no próximo domingo às 4 da tarde. O que ele faz? Ele sacrifica o Luciano, porque ele tem 4 atacantes, né? Tira o Luciano e coloca o Rodrigo Nestor para fazer uma dupla de volantes ali com o Mendes. Depois, mais para frente, ele tira o Mendes e coloca o Luan. O Mendes estreando, né? Obviamente, seria difícil ele jogar 90 minutos. O cara que jogou a Copa do Mundo também. O Wellington Rato sai para a entrada do Galopo e o David para a entrada do Pedrinho. O David estreando, né? Acabou saindo mais cedo para a entrada do Pedrinho. E aí o Rogério também falou sobre o Pedrinho na última entrevista coletiva. Talvez o Pedrinho seja o ideal para entrar pegando um lateral cansado, partindo para 1 contra 1. Foi exatamente o que aconteceu. Se o Pedrinho for essa arma para segundo tempo, o Rogério deve ter dormido feliz. Porque o Pedrinho fez a jogada pelo lado esquerdo, fez o cruzamento. O Caleri, que é um incansável, mas que não conseguiu receber aquela bolinha redonda que a gente sabe que quando ele recebe ele guarda, ele acabou escorando de cabeça e o Galopo entra para fazer o gol. Justamente o Galopo, que muitas vezes é a última opção do Rogério, que entra na vaga do David e acaba, na vaga do Wellington Rato, né? Meio que fazendo um lado pela direita, mas centralizando, porque ele tem essa capacidade, é um meio atacante, vai lá e faz o gol da virada já no finalzinho para decretar a primeira vitória tricolor do Campeonato Paulista. Algumas novidades, um time em formação, uma vitória essencial fora de casa para dar confiança, mas alguns movimentos que estão já dando essa nova cara do tricolor, que é justamente o que o Rogério Ceni queria para essa temporada. Vamos falar do Palmeiras. Fala do Palmeiras, que o Palmeiras, olha, sofreu, gente. Sofreu o Palmeiras, que é o adversário do São Paulo, e o São Paulo é o adversário do Palmeiras, os dois se enfrentam no domingo. O Palmeiras sofreu para vencer o Botafogo de Ribeirão Preto no estádio Santa Cruz. Primeiro tempo, foi até de mais posse de bola, mas o Botafogo conseguiu 9 finalizações. E não fosse o goleiro Everton, talvez o resultado fosse diferente. Porque o Palmeiras, a rigor, o que teve de bom, bonito e bacana de ver foi o golaço do Rafael Veiga. Como bate bem na bola esse guri, impressionante. Ela sobrou para ele, ele desferiu um chute maravilhoso, um dos gols mais bonitos, se não o mais bonito do Campeonato Paulista, será na gaveta, no ângulo, indefensável, uma bola rápida, de longe, por cobertura, golaço do Veiga, e importante para dar confiança para ele que sofreu uma lesão, né, no tornozelo em setembro, ficou fora da possibilidade de ir para a Copa, nem sei se ele iria, mas de pegar uma seleção, de manter a regularidade do ano. Felizmente, por torcedor do Palmeiras, o Scarpa assumiu a referência técnica do time, mas o Veiga a gente sabe da capacidade que ele tem, e hoje a responsabilidade está muito nele com a saída do Scarpa. Que bom esse gol do Veiga. Agora a gente precisa falar da parte ruim, né? Da parte delicada. O Palmeiras não fez um bom jogo. O Botafogo do Paulo Baier foi um time que, se tivesse um pouquinho mais de qualidade lá na frente, teria convertido suas chances em gols, e não foram poucas, especialmente no primeiro tempo, mas no segundo também com bom volume. É que o Everton não fez milagres no segundo tempo como fez no primeiro. Quem fez foi o goleiro Rafael, porque o Palmeiras ainda teve a chance até para ampliar no finalzinho, quando o Abel faz algumas trocas, especialmente ali com o Breno Lopes, que entra bem incisivo e tudo mais, mas algumas coisas chamaram a atenção. A torcida está na bronca, porque se a gente analisar as alternativas do Abel Ferreira para esse jogo, que ele começa mantendo a base titular e depois acaba tirando até jogadores mais cedo, né? Tava vencendo o jogo, o Dudu sai apenas com 20 minutos para a entrada do Breno Lopes. Depois ele começa a fazer suas trocas, a opção dessa vez no lugar do Endrick. O Endrick também não conseguiu jogar, foi o Rafael Navarro, que também pouco fez, isso já lá nos minutos finais. Ele troca ali o Marcos Rocha pelo Garcia, dá uma rodagem ali para o menino da base, não o Mike, opta pelo Garcia. E aí, no intervalo, ele percebe que o Jailson não está conseguindo ser o substituto do Danilo, porque não existe, na minha opinião, um substituto do Danilo no elenco do Palmeiras. Mas as opções que o Abel tem hoje são Jailson, Atuesta, Gabriel Menino, Fabinho, e ele tem optado pelo Jailson começando essa primeira volância. No intervalo ele já muda e coloca o Atuesta para fazer a primeira função no meio-campo. O Atuesta, na entrevista coletiva de apresentação, eu estava lá.
eu nem lembro se era presencial, mas eu lembro que eu fiz perguntas para ele. E ele disse, eu sou um 8 que posso ser um 10, mas eu sou um 8, então ele não é um 5. O Danilo era um 5, embora técnico era um 5, mas tudo bem, o Abel está tentando se virar, colocou o Atuesta, não funcionou. E muita gente até brincou, né? Quando o Jailson estava jogando, os torcedores queriam que o Atuesta entrasse. Quando o Atuesta entrou, eles ficaram com saudades do Jailson. Eles ainda não estão afirmados e é apenas o segundo jogo, mas é óbvio que não é apenas o segundo jogo deles no Palmeiras e talvez por isso, e como vendeu o Danilo e a torcida quer reforço, isso acaba criando uma carga excessiva sobre esses dois jogadores. O Veiga depois acaba saindo para dar lugar a um menino e aí até rola uma mudança tática aí, porque o menino acaba baixando um pouco mais, né? E o Atuesta, sim, um pouco mais à frente. Mas realmente esses caras não estão correspondendo, especialmente para essa dinâmica de meio campo funcionar. Então o Palmeiras vai ter que contratar, não tem como fugir disso. Sofreu até o final, o golaço do Veiga salvou essa primeira vitória do time no campeonato, mas o Campeonato Paulista, especialmente nos primeiros jogos, ele é assim. Ele é de testes, ele é de jogadores que, como no caso do São Paulo, chegaram ontem e já estão jogando, para você testar movimentos, testar modelos táticos, e o duelo, né, mais significativo pro Palmeiras é a Supercopa no dia 28. E vai ter um bom teste agora, nesse final de semana, no Clássico Choque Rei. Até por isso, acho que o Abel tirou alguns jogadores mais cedo, porque eles vão para o terceiro jogo consecutivo, o time titular. Eu duvido que o Abel preserve jogadores para esse clássico no Allianz Parque. E o São Paulo da mesma forma. Inclusive o Rogério até rodou mais o elenco para poder exatamente entregar um pouco mais nesse clássico contra o Palmeiras. Todo mundo sabe a importância de um clássico, não vai definir a vida de ninguém, uma derrota, uma goleada para lá ou para cá, a vida do Rogério vai seguir, a vida do Abel vai seguir também. São dois técnicos afirmados e de trabalhos longevos. A questão é o que pode indicar em termos de pressão ou em termos de confiança para a sequência da temporada. O que vai acontecer nesse clássico? Vocês que comentem aí. Eu tô louco para ver. Será o primeiro grande teste desse Campeonato Paulista. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!